Olá, eu sou o Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Sim, sumi por muito tempo, depois explico isso em um vídeo. Esse é o Analisando a Obra, um vídeo onde dou minhas opiniões sobre algum anime. Hoje eu falarei de Mirai Nikki, que se trata de um mangá criado por Sakae Esuno. O protagonista de Mirai Nikki é o Yukiteru Amano, chamado por todos apenas de Yuki. Ele é um estudante de 14 anos que mora com a mãe, mas ela frequentemente está ausente. Yuki é introvertido, antissocial e não tem amigos. Ele até deseja ter, mas é inseguro e não possui habilidade social. Seus colegas não obtiveram sucesso em se aproximar dele, por isso passaram a ignorá-lo. O Yuki é famoso por estar sempre teclando no celular. Muitos acham que ele está conversando ou jogando, mas na verdade ele está escrevendo um diário. Como não tinha amigos, ele passou a escrever tudo aquilo que ele via ao redor dele. Ele escreve tudo que vê do ponto de vista de um espectador. A rotina do Yuki é acordar, ir à escola e voltar para casa. Ao chegar em casa, o Yuki vai para seu quarto e se encontra com seus amigos imaginários. Esses amigos imaginários se tratam do deus do espaço-tempo, Deus Ex Machina e Murumuru, a sua serva. Um certo dia, Deus estava falando coisas estranhas. Perguntou a Yuki se ele gostaria de fazer algo para mudar a realidade dele e também falou que estava tramando um jogo. Como Deus é um amigo imaginário, Yuki pouco se importou. No dia seguinte, ao acordar, Yuki percebeu que seu diário já estava escrito. Ele achou estranho, mas não se importou. Ao longo do dia, tudo o que estava escrito no diário aconteceu. Yuki quis acreditar que era coincidência, mas obviamente não era. Ao chegar em casa, Yuki conversou com Deus e ele confirmou que o celular havia se tornado um diário que prevê o futuro. Yuki percebeu que ele não era um amigo imaginário. Porém, Deus avisa a Yuki que o diário possui um defeito. Se o celular for destruído, seu dono morre. Logo, Yuki deve proteger seu diário. Os dias passaram e Yuki começou a usar o diário do futuro a seu favor, até que em um dia, durante a aula, ele notou a presença da estudante Yuno Gasai. Yuno é aparentemente uma garota normal, tira notas altas, é bonita e sociável. Para surpresa de Yuki, ao final da aula ele percebeu que a Yuno havia esculpido uma imagem da Murumuru. Ou seja, de alguma forma, Yuno sabe da existência de Murumuru e, por consequência, de Deus. Ao olhar a Murumuru, ele resolveu dar uma conferida em seu diário, e para sua surpresa, lá estava escrito que ele seria assassinado por um serial killer. Esse serial killer já vinha sendo noticiado na TV, e na última vez que o Yuki ouviu falar dele, esse serial killer estava escondido nas redondezas de sua escola. Pouco depois, o Yuki descobre que a Yuno também possui um diário do futuro. Ele se chama o Diário de Yukiteru, e lá aparece tudo o que o Yuki faz a cada 10 minutos. A Yuno veio justamente ajudar o Yuki, e graças a um plano dela, eles conseguiram matar o serial killer, que também era um portador de um diário do futuro. Ao voltar para casa, Yuki foi tirar satisfações com Deus. Nesse momento é revelado que Deus planejou um jogo de sobrevivência entre os portadores de diários do futuro. Deus convocou todos os portadores para uma reunião. O objetivo era explicar as regras a todos e oficializar o início do jogo. Como se não bastasse o Yuki não ser o único portador de um diário, ele ainda descobre que no total são 12, sendo que um já morreu. Por motivos de segurança, nenhum portador consegue ver o rosto do outro. Deus explica que antes, o diário de cada um era apenas seus diários normais. Todavia, eles se converteram para diários do futuro, e esses diários mostram a vida deles pelos próximos dias. Só que, claro, não necessariamente o que está escrito no diário é algo fixo. O diário pode ser reescrito automaticamente. Afinal, se o portador fizer uma ação diferente daquela que está escrita, o futuro muda. Os portadores de diário precisam jogar de modo que reúnam informações dos outros portadores sem revelar sua própria identidade. Com isso, Deus oficializou o início do jogo de sobrevivência. Um deve matar o outro, e aquele que restar assumirá o trono de Deus. Ao acabar a reunião, ocorre um dos frames mais famosos dos últimos anos dos animes. Yuno diz a Yuki que está tudo bem, pois ela irá protegê-lo. E é a partir deste ponto que se inicia o jogo e começa o desenrolar da história. Agora eu vou dar minhas opiniões e explicar o motivo da popularidade da obra. Quanto ao enredo, não há novidade. É cada um por si, Deus por todos, e que vença o melhor. Há obras com propostas parecidas, como Battle Royale, Betum, Jogos Vorazes, enfim, é uma situação conhecida, só que obviamente, cada obra vai ter a sua particularidade. Eu gostei de Mirai Nikki, porque eu gosto de enredos desse tipo. Mirai Nikki não vai se diferenciar muito daquilo que já conhecemos. O bacana da obra é ver os personagens procurando rotas alternativas para mudar o futuro do diário e evitar a morte. Há um forte motivo para Deus criar esse jogo. Ele está morrendo, e ele precisa de um substituto rapidamente. Quanto mais o jogo durar, mais o mundo entra em colapso. Mirai Nikki em grande parte é um anime previsível. Cada arco dará destaque a um portador. Os portadores tentarão eliminar um ao outro.
A briga é imprevisível, mas o resultado dela não é. Você sabe quem vai ganhar. Mirai Nikki realmente não tenta ser muito imprevisível. Durante a história inteira, eu diria que existem somente 2 ou talvez no máximo 3 momentos imprevisíveis. O início e o final do anime eu achei legal, só na metade do anime que eu achei alguns episódios chatos e sem nexo. Quanto aos personagens, citarei 4: Yuki-Teru, Yuno, Deus e Murumuru. Começando pelo protagonista, o Yuki é um dos protagonistas mais odiados dos animes. Sempre quando esse tema vem à tona, as chances do Yuki ser citado sempre são altas. O motivo é simples, a personalidade e o jeito que ele age. No quesito protagonista de uma obra, o que a maioria quer ver é um personagem evoluir e derrotar os vilões. O problema é, Yuki nunca vai se tornar um protagonista que a maioria das pessoas gostam de ver. Pra mim, ele não apresenta evolução a obra inteira. Do início ao fim, ele é quase o mesmo. Só existem poucas partes específicas, como os episódios finais, onde ele realmente demonstra atitude e coragem. Eu entendo o Yuki, ele já era um garoto bem isolado. Imagine você na situação dele. Na vida real, não é comum essa mudança tão brusca de personalidade igual ocorre nos animes. Isso é algo que deixa o protagonista mais humanizado. Ele não é o escolhido do destino. Apesar que, na minha opinião, essa coisa de fazer um personagem mais humanizado é balela. Não necessariamente isso fará um personagem ser bom. Yuki sempre vai ser odiado por ser um cara sem atitude. Não tem como escapar. A maioria realmente quer ver alguém determinado e que evolua com a progressão da história. Eu não odeio o Yuki, só que em compensação ele não é um personagem nem um pouco memorável. O Yuki é salvo pela Yuno a história inteira. Ele é um protagonista que é carregado nas costas. Claro que a Yuno divide o protagonismo com ele, mas o Yuki claramente é o principal dentre os dois. Eu assimilo o Yuki com o Shinji Ikari, de Evangelion. Eles são odiados praticamente pelo mesmo motivo. Todos condenam suas personalidades e modo de agir. Quanto ao seu diário, como já foi dito antes, ele descreve tudo ao redor do Yuki do ponto de vista dele. O problema é, caso o Yuki interprete algo errado, aquilo descrito no diário pode não ser verdadeiro. Em compensação, Yuki possui um dos melhores diários, pois é o que atualiza com mais frequência. Ou seja, as chances de Yuki conseguir evitar a morte são bem mais altas que a dos demais. Mas vale ressaltar, o diário conta os acontecimentos ao redor do Yuki, e não do Yuki propriamente, afinal é do ponto de vista de um espectador. E agora vamos à personagem mais famosa da obra e uma das mais famosas do mundo dos animes, amada por muitos e odiada por outros. Yuno, assim como apareceu lá no início, era uma garota que se podia chamar de normal, porém, o que ninguém sabia era que ela era uma louca com transtornos psicológicos sérios. Yuno é apaixonada pelo Yuki de forma obsessiva. Não é à toa que o diário dela se chama Diário do Yuki-Teru. Vocês conseguem perceber o porquê de Yuno e Yuki serem os portadores mais perigosos do jogo. Eles se aliaram. Yuki tem um diário que fala tudo o que ocorre ao redor dele, e Yuno tem um diário que conta o que ocorre com o Yuki, ou seja, um complementa o outro. Desse jeito, é difícil surpreender eles dois. Pode ter certeza que a última coisa que você precisa fazer durante a história inteira é se preocupar com a Yuno. Ela bola estratégias muito rapidamente e contorna situações desfavoráveis facilmente. Além disso, ela sabe se defender muito bem. Ao longo da história, ela usa desde armas brancas até armas de fogo. As cenas mais famosas da Yuno, e as melhores e mais marcantes também, são sempre aquelas às quais ela surta. Sempre quando o Yuki está em perigo, a Yuno simplesmente perde a sanidade. Ela entra em uma espécie de transe, o qual ela necessita matar a pessoa que representa uma ameaça ao Yuki. E não necessariamente a pessoa precisa ameaçar a vida do Yuki, basta a pessoa ser alguém que pode entrar nos relacionamentos dele. A Yuno se vê como namorada do Yuki, e devido a isso, ela é altamente controladora. Na visão da Yuno, toda garota que se aproxima do Yuki vai roubá-lo dela. Qualquer pretendente que possa aparecer, a Yuno tenta matar. É um nível de controle tão absurdo, um sentimento de possessão, que é claramente doentio. Mas lá pra frente, é explicado o motivo da Yuno ter essa fixação toda pelo Yuki. É graças a todas essas ações que a Yuno se tornou uma personagem famosa. Ela ficou conhecida como a namorada mais psicopata ou ciumenta que existe. Aquele frame dela falando que irá proteger o Yuki se tornou referência. Na internet você acha facilmente pessoas que desenharam personagens conhecidos fazendo a expressão da Yuno. Só que os animadores deram um empurrãozinho nessa expressão dela. Nessa cena no mangá, ela até que faz uma expressão amigável, mesclando uma certa timidez com felicidade. Agora no anime, nessa mesma cena, eles deixam totalmente claro com essa expressão de que a fixação da Yuno é de nível doentio. Até quem não assiste anime um dia pode já ter visto o rosto da Yuno.
Quando o anime acabou, ele ficou extremamente popular, então imagens da Yuno eram compartilhadas em vários lugares. Às vezes até grupos que nem eram sobre animes compartilhavam foto dela. Você dificilmente vai achar uma personagem que tenha surto de ciúmes como ela. O fato dela ter viralizado e ser uma personagem marcante torna totalmente entendível o porquê de Mirai Nikki ser um anime famoso. Eu considero a Yuno a melhor personagem de Mirai Nikki, devido a tudo que já citei até aqui. Outros a odeiam pelo mesmo motivo. Algumas pessoas consideram a Yuno uma garota histérica e psicopata, não veem ela como uma personagem interessante, com profundidade. E por ser impulsiva, a Yuno não tem bom senso algum. Ela vai assassinar pessoas desnecessariamente, pessoas que nem mesmo têm ligação com um jogo de sobrevivência. Tudo isso acarretou no ódio das pessoas pela Yuno. Algumas pessoas condenam as atitudes da Yuno, o que gera repulsa. E sem falar que a Yuno é um carrossel de emoções. Uma hora ela está de um jeito, outra hora está de outro, e muitas vezes essas mudanças não têm sentido. Quem realmente reparou no psicológico da Yuno e não levou só em consideração as coisas que ela passou, sabe que a situação dela é de dar muita pena. A Yuno está em uma profunda agonia e em um conflito psicológico interno que poucas pessoas são realmente capazes de entender. O Yuki é literalmente o único suporte emocional que a Yuno tem. É ele quem literalmente ajuda ela a continuar a viver. E finalmente, Deus e Murumuru. Deus é o mediador do jogo de sobrevivência, junto com a sua assistente. Quanto ao personagem em si, não vejo muito o que destacar sobre ele. É um personagem bem comum, apesar que eu acho o visual dele simplesmente sensacional. Apesar de não parecer tanto, ele é um tanto quanto sábio e calculista. A Murumuru, sua assistente, é alguém que está sempre entediada, já que na maior parte do tempo ela nunca está fazendo nada. Murumuru é bem esperta e claramente não gosta muito de Deus. Às vezes ela serve também como uma personagem para gerar alguns alívios cômicos, mas também nem tanto. Mirai Nikki não tem muitos momentos para rir. Eu acho eles dois bem engraçados no quesito de espectadores do jogo. Eles falam na cara dura quem é o jogador favorito deles e ainda interferem no jogo. Não tem nem um pouco de imparcialidade. Em geral, a adaptação foi fiel ao mangá. Praticamente não há diferenças. Era apenas uma coisa aqui e ali, irrelevante. A trilha sonora de Mirai Nikki é algo que na minha opinião se destaca. Ela possui 2 músicas de abertura e de encerramento. Acho as 4 ótimas. Dando destaque à primeira abertura e encerramento. Acho ambos bem marcantes. Quem viu, com certeza não esquece. As trilhas que tocam durante o anime também são boas. Eu gosto mais das que tocam durante as batalhas. Mirai Nikki tem uma lista longa de mangás extras, mas vou citar somente os importantes. Mirai Nikki Mosaico possui a menina Uryu como protagonista. Eu não a citei porque ela só aparece um pouco mais pra frente na história. Nesse mangá você vai saber mais da história da personagem, além de saber o que ela estava fazendo em certas partes quando ela não aparecia no mangá principal. Ou seja, é um mangá complementar. Se você gosta muito dela, eu recomendaria ler. Como esse mangá veio anos antes da adaptação para anime, algumas partes dele já foram inseridas na animação, mas não todas. Mas como é um mangá complementar, não existe obrigatoriedade em lê-lo. Já Mirai Nikki Redisle é uma leitura obrigatória para quem terminou o mangá. Ele explica como as coisas realmente acabaram. Em junho de 2013, mais de um ano depois do último episódio, foi ao ar uma OVA que adapta o mangá que falei anteriormente. Esse é oficialmente o último episódio de Mirai Nikki. Se você só assistiu até o 26, ficou faltando esse. Obviamente, é obrigatório assisti-lo. E para finalizar, vamos ao live action. Mirai Nikki Outro Mundo não é fiel ao mangá. Ele tem sua própria história. Só para vocês terem ideia, eles nem sequer usaram os personagens do mangá. A Yuno existe, mas ela só carrega o nome mesmo. São personagens totalmente distintas. Apesar de ser outra história, o live action possui referências à obra original. Nessa história, os portadores foram diminuídos de 12 para 7, e o Diário dos Portadores se trata de um celular idêntico que todos os 7 possuem. Eu não preciso contar a sinopse, é a mesma coisa. Os portadores do celular vão perceber que aquilo é um diário do futuro e Deus vai iniciar o jogo. Sobre o enredo, acredite ou não, mas quando eu terminei a série, eu tive a sensação de que eu assisti uma mescla de Mirai Nikki, Matrix e Angel Beats. Parece loucura, eu sei. A base do enredo é de Mirai Nikki, mas na metade da série ocorre um plot twist que ninguém esperava, e é nesse ponto que lembra Matrix. Para aqueles que já assistiram Angel Beats, puxa na memória do que se tratava o enredo do anime e principalmente a cena final e a cena pós-créditos dele. Pra mim, o final desse live action lembra muito Angel Beats. A história não se trata daquilo que a gente acha que é, e só assistindo pra você entender. Eu achei o live action chato. O que realmente me motivou a terminar foi o plot twist que ocorreu no meio da série. Eu só recomendo assistir caso você seja muito fã de Mirai Nikki. Pra mim, só assistir o anime já tá de bom tamanho.
Muitas críticas podem ser feitas a Mirai Nikki. Quem viu e prestou atenção em cada detalhe sabe que certas coisas não têm sentido nenhum, mas eu acho que Mirai Nikki é um bom anime pra entreter, principalmente por causa de suas cenas de ação e os momentos que a Yuno se destaca. Aqui no Brasil o mangá foi publicado pela JBC, então caso tenha interesse, basta procurar. Lembrando que todo mangá foi adaptado, logo, se você já viu o anime, não precisa ler o mangá. Inscreva-se, porque nesse canal eu com certeza darei minha opinião sobre animes do seu interesse. Deixe seu gostei e comentem sugestões de vídeos. Obrigado!